Bom, são 8 horas e 12 minutos pelo horário oficial de Brasília e nós recebemos neste 16 de junho de 2025 Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, no meio de um caos generalizado, não é isso, meu amigo? Seja bem-vindo, bom dia, é um prazer receber você aqui para a gente começar a semana muito bem informado no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla. Prazer é todo meu. Semana passada o negócio esquentou bem na sexta-feira, né? Situação complexa. Fez jus a uma sexta-feira 13, né, Jefferson? Sem dúvida, que loucura. Que loucura. Jefferson, e a gente percebe pelas notícias que isso tudo continua, não só pelas notícias, mas pelas declarações dos chefes de Estado, que esse conflito tende a continuar se escalando e pode se tornar regional. É algo que não tem ali no horizonte um cessar-fogo, um acordo, uma trégua, uma conversa que seja entre os líderes de Israel e do Irã. E isso pegou diretamente, já desde a semana passada, no coração do mercado de fertilizantes, né? Sem dúvida, Carla. Antes da gente falar de aumento de preço ou de possibilidade de escalar o negócio, eu acho que é importante nós deixarmos algumas coisas claras, até para quem está nos ouvindo. Se eu for analisar o Irã propriamente dito, é um gigante da produção. A capacidade iraniana de produção é perto de 9 milhões de toneladas de ureia. Ou seja, é muito forte. Quando a gente fala de exportação, ano passado eles exportaram mais de 5 milhões de toneladas de ureia. Então significa que além de um produtor, é também um grande fornecedor de ureia. E na região propriamente dita, se nós pensarmos no Estreito de Hormuz, cerca de 42% da ureia exportada no mundo passa por ali. Se eu for pensar no gás natural, 20% passa por ali. Do petróleo, mais ou menos 20% também. Então, é uma região chave para energia e para fertilizantes. Como você tem um conflito dessa magnitude, o que acontece? Primeira coisa, no mercado doméstico, as listas são retiradas. Isso aconteceu na sexta-feira, Carla. Ninguém tinha disponibilidade de preço de ureia, e é normal isso, até porque nós não sabemos o que acontecerá. E segundo ponto, o mercado futuro, o paper da ureia, subiu mais de $50 em poucas horas, Carla. Meu Se Deus. nós compararmos os preços que nós tínhamos na segunda com o que nós terminamos na sexta do paper, é um aumento superior a $50 na ureia. Jefferson, como é que nós temos que observar a sequência desse movimento? Assim como no petróleo, hoje a tendência é de que os preços também passem por um ajuste, uma certa realização de lucro, se aqui para o fertilizante essa é a mesma expressão que a gente utiliza, mas o mercado pode ter uma reação semelhante ou não, nós devemos ver um cenário também diferente e o mercado continuar a subir diante de todas essas incertezas, de toda essa insegurança que essas potências vivem nesse momento. Ela é muito difícil agora a gente dar qualquer tipo de diagnóstico inicial. Nós vamos ter que primeiro entender como que os preços no mercado físico vão sair. E você sabe qual que é o principal ponto? Nós estamos no meio do tender indiano de ureia. Então você imagina, você tem de um lado uma demanda, os indianos pretendiam comprar 1,5 milhão de toneladas de ureia. Não vão conseguir comprar, cara. Certamente não vão conseguir. Do outro lado, você tem um grande fornecedor sendo atacado. Resultado disso, o preço sobe. E outra coisa, veja só que não foi só o Irã. Durante a sexta-feira, nós também tivemos informações que o Egito paralisou a produção por conta de uma restrição no gás natural. Você tem o Irã com problemas, com paralisações, e você tem o Egito. Os dois somados, nós estamos falando de um share de exportação próximo de 9 milhões, 10 milhões de toneladas para o mundo de ureia. Não são pequenos países, são potências no fornecimento global. Então, veja, cara, a complexidade durante essa semana, nós vamos ter que entender tudo isso. E como eu disse, você tem um tender de ureia em andamento e você tem uma incerteza totalmente aberta ainda em relação aos conflitos que estão acontecendo. É muito difícil de você ver a ureia cair agora. Eu já não esperava uma queda para o verão, cara. Estava muito Uhum. difícil de recuar. Com essa história toda, é praticamente impossível o preço da ureia recuar para as aplicações de verão que nós temos agora. Ou seja, o produtor que não comprou até esse ponto, o produtor que segurou um pouquinho mais os seus negócios para sua nova safra de verão e talvez até para sua safrinha 2026, nesse momento é hora de ficar de fato um pouco mais contido nos negócios e evitar forçar qualquer situação nesse momento, Jefferson, ou tem que acompanhar
diariamente para evitar preços que possam estar ainda mais altos nos próximos dias e semanas? A gente consegue orientar o produtor de alguma forma nesse momento? Cara, agora nós estamos no olho do furacão, né? É muito Exato. complicado você tomar qualquer posição nesse momento. A única coisa que eu sei é você tem dois gigantes que estão com paralisação na produção. E o Brasil, Carla, ele importa 100% da demanda. Petrobras vai voltar a produzir, tudo bem, mas no primeiro semestre do ano, o Brasil não produziu ureia. Nós somos totalmente dependentes das importações. São duas coisas extremamente importantes. Nós temos fornecedores com problemas e nós não produzimos aqui no Brasil. E esse ano, Carla, as importações de ureia estão mais fracas do que no ano passado. Isso porque o sulfato aumentou o share. As importações de sulfato cresceram muito e as importações de ureia recuaram. Significa que para o produtor que precisa de ureia nesse momento, ele tem que estar com a atenção redobrada, porque você pode ter uma escalada e tudo isso e, obviamente, você ver o preço subindo ainda mais do que está. Nesse momento, cara, eu não tenho nenhuma referência de preço no mercado físico. Sim. A única coisa que nós sabemos é que o mercado futuro subiu em poucas horas mais de US$ 50 por tonelada. Que loucura. E hoje, né, Jefferson, se a gente for olhar para o comportamento das commodities, a gente vê que o gás natural, apesar do recuo do petróleo, ele continua subindo. Então, quer dizer, também pouca margem para qualquer ajuste nos preços da ureia também, né? Você tocou num ponto extremamente importante, cara. É muito crucial deixar claro algumas coisas para quem está nos ouvindo. A fabricação de ureia no planeta, de modo geral, em suma maioria, ela é feita através de gás natural e não de petróleo. Muitas vezes nós temos uma confusão em relação ao processo fabril da ureia. O processo fabril da ureia inicia-se com amônia, que por sua vez necessita de gás natural para se fazer. E nós vimos nesse final de semana mais um alerta em uma região crucial para o fornecimento de gás para o mundo, né, que fica no Irã ali próximo, South Park, o nome da região, que a princípio teria sido atingido. Então veja, você tem uma complexidade em tudo isso que é muito grande. Nós usamos gás natural para produzir ureia. A reação de Haber-Bosch começa com o gás natural. Se você tem qualquer tipo de problema em fornecimento de gás, como aconteceu no Egito, Carla, significa que a produção de ureia será comprometida. E nesse caso, você vai vendo o preço subindo, você vai vendo o preço subindo. E o produtor brasileiro, Carla, está no meio de um processo de aquisição para o milho verão e para o nosso milho segunda safra. É por isso a grande preocupação, né? E a relação de troca nessa história toda, ela só vai subindo, porque o milho está em queda. Milho em queda, ureia para cima, é claro que a relação sobe. Era isso que eu queria entender. As relações de troca já sentiram esses últimos movimentos, Jefferson. A gente consegue trazer uma referência para o produtor entender de que médias estamos falando desde a última semana? Ou tá difícil fazer essa média justamente porque as listas acabaram suspensas, né? Acabaram sendo retiradas aqui no nosso mercado doméstico? Carla, eu fiz uma projeção no final de semana. Eu sentei, fui fazendo as contas. Se eu pegar e equiparar o aumento que eu tive no CFR no interior, eu aumento a relação de troca de maio até agora, não é em uma semana, de maio até agora, eu Aham. aumento a relação de troca em Mato Grosso na casa de 15 sacas por tonelada a mais. Ai, ai, ai. Eu tenho uma relação no Mato Grosso que ela apontava em maio 60 sacas para uma tonelada de ureia à vista, Carla. Hoje, se eu equiparar o aumento do CIAFAR, eu vou para 75 sacas aproximadamente por tonelada. Tudo isso que eu estou falando para você é uma conta teórica. Eu Sim. não tenho um preço físico propriamente dito, eu simplesmente equiparei os aumentos. Se essas escaladas continuarem e você atingir o nível que eu, a princípio, projetei, são 15 sacas a mais de maio até agora, cara. É bastante coisa, né? É bastante coisa, principalmente porque o milho está caindo e tem essa pressão se intensificando com a chegada da safrinha. E mais do que isso, né, Jefferson? Tem um produtor preocupado com outras situações também. As imagens começam a chegar para nós já dos milhos fora dos armazéns, os armazéns já abarrotados no Mato Grosso, uma situação que a gente sabe que é difícil. O produtor vai ter que fazer suas vendas, vai ter que comercializar para abrir espaço. Enfim, de alguma forma ele vai sentir. Então, a gente olha para isso com muita preocupação, justamente por conta de alguns gargalos que o agronegócio brasileiro ainda sofre e que forçam o produtor a fazer alguns negócios que talvez não sejam nos melhores momentos do mercado, né? Sem dúvida. Eu vou te dar um dado, Carla, só para complementar um pouco o que você comentou.
Eu ainda tenho no Brasil mais de 70% das compras em aberto para o milho safrinha 26. Mais de 70%. Significa que você tem um grande volume que ainda não foi tomado para a segunda safra. Eu também tenho volumes para a safra de verão de milho, de ureia, algodão também, que não foram comprados. Então, significa que você tem uma situação extremamente complexa agora. O preço aumentando desse jeito, é claro que o poder de compra do produtor vai ser comprometido. Você tem a commodity caindo, que é o que ele produz, e você tem um insumo subindo, é uma combinação extremamente perigosa em que o poder de compra se dilui. E nesse caso, é bem complexa essa história da ureia, Carla. Me preocupa bastante, como eu te falei, pode ser que as coisas se resolvam, pode ser, mas por enquanto está totalmente obscuro. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, nem depois, etc. Nosso programa de importação ele está menor de ureia, importamos mais sulfato, importamos, mas de ureia está menor. Nós estamos no meio de planejamentos, e aí você vê um aumento desse em poucas horas. É complexo. E Jefferson, a gente tem que se preocupar também com o conflito que acontece entre Rússia e Ucrânia, que a Rússia também é uma importante produtora ali de gás natural, tem ali um papel também fundamental no mercado petrolífero, quer dizer, tem outros conflitos que também podem agravar essa situação? Olha, é bem complexo, né, cara, essa situação envolvendo Rússia e Ucrânia propriamente dita. Até agora o mercado não precifica nada disso, tá? Só está precificando realmente o que aconteceu recentemente envolvendo o Irã e Israel. E do outro lado, cara, a gente não pode esquecer uma coisa: Israel também participa no fornecimento para nós. Participa com cloreto, participa com SSP, com TSP. Então são duas nações que possuem as suas importâncias para o Brasil e para o mundo. E eu volto a dizer para quem está nos ouvindo, nós seguimos com uma posição de gigantes na importação. O Brasil não é um produtor de ureia, pelo menos não foi. Agora vamos ver os volumes que serão colocados no mercado, mas não é nada substancial por esse início. Uhum. Então significa que a atenção ela tem que ser redobrada sem dúvida nenhuma. E volto a dizer, o Estreito de Hormuz, propriamente dito, é muito importante para os outros países também. Sim. 40% da ureia do mundo passa por lá. Então não é uma questão simples de se resolver. É por isso que as empresas retiram as listas, porque elas não sabem o que vai acontecer nos próximos dias propriamente ditos. Jefferson, e os demais grupos de fertilizantes, que impacto eles têm ou nenhum, ou vão olhar para o mercado de ureia e vão buscar algum direcionamento, salvo essa situação, como você falou, que Israel também é um fornecedor importante para nós, inclusive quando houve aquele ataque ali, o início dessas confusões ali de Israel com o grupo extremista Hamas, teve também uma chacoalhadinha ali no mercado, nada parecido com o que está acontecendo agora, mas enfim, os demais grupos de fertilizantes te preocupam de alguma forma ou te alertam para alguma situação específica que temos que ter redobrada atenção nesse momento? Excelente ponto, Carla. Primeira coisa, eu não tenho nenhuma queda em fosfatado até agora. Nenhuma. Para você ter uma ideia, a última queda expressiva do MAP, ela está fazendo aniversário agora em junho. 2 anos. É verdade. 2 anos. A última queda que eu tive do MAP faz 2 anos, cara. E Caramba. eu vou te falar uma outra história. Esse final de semana eu estava conversando com um colega, a gente estava discutindo um pouco sobre algumas coisas. Nos Estados Unidos, cara, o preço do MAP, se eu pegar um CFR equivalente, eu estou US$ 100 mais caro que o Brasil. Os americanos estão com preço de MAP US$ 100 mais caro que o Brasil. Eu não tenho nenhum sinal de queda. E é claro, essas tensões, a região ali também produz fósforo. Você pode ter alguns problemas? Pode. Mas eu acho que o problema nosso está estrutural. Eu não vejo nenhuma possibilidade de queda de MAP até o mês de setembro, o mês de outubro. É muito difícil acontecer, cara. Muito difícil. O mercado está muito bem consolidado. Você tem demandas globais, tais como Índia, que está pagando ainda. Nós vemos oferta para os indianos de DAP a 780. O Brasil está com 740, mais ou menos, oferta 750. Então, eu não vejo a possibilidade de queda nesse curto prazo. E o que acontece? A única forma de você melhorar a relação, cara, é por uma melhora no preço da soja. Sim. Pelo menos isso nós estamos vendo, porque a soja em dólar, ela tem apresentado leves melhoras, mas nada que se compare ao aumento do fertilizante. Claro. As relações de troca são salgadas.
45 sacas por tonelada no Mato Grosso hoje à vista para você comprar o MAP. Quando eu pego o histórico, o produtor estava habituado com 35, alguma coisa do tipo. São mais 10 sacas por tonelada do que a média que ele está habituado. Então perceba que para o fósforo eu não tenho hoje uma conjuntura que possibilite uma queda dentro da janela da soja. Certo. Mantém-se, então, estável os preços dos fosfatados, porém estabilizados na alta, né, Jefferson? Com sinais de alta, Carla. Eu, na minha visão, não acabamos ainda de ver a trajetória de alta do MAP. Eu Caramba. acho que teria espaço para subir um pouquinho mais. Isso está acontecendo semanalmente. São aumentos de 5, de 10 dólares por tonelada. Mas está acontecendo, Carla. E o produtor ele vem perdendo o poder de compra. Desde o início do ano, nós estamos conversando periodicamente e nós alertávamos, pessoal, olhem para o fósforo. A situação dele é complexa. O cloreto, nós tivemos uma excelente oportunidade em outubro e novembro do ano passado, cara. Hoje o cloreto está 110 dólares mais caro do que foi em outubro e novembro do ano passado. Eu fiz uma conta na semana passada muito simples. Qual a diferença de gasto por hectare de um produtor que comprou o cloreto ano passado e o fósforo em maio, de um produtor que está comprando tudo agora? Deu 1,3 sacas por hectare, cara, de diferença. Certo. 1,3 sacas. Você pensa, mas é pouco, 1,3. A hora que você joga isso na margem do produtor, você vê a diferença. Não é pouco. 1,3 só no fertilizante de economia. Sim. Imagina se você começar a olhar os outros componentes. Eu vejo que nesse ano, Carla, realmente as posições mais tardias elas foram desfavoráveis em relação a quem tomou posição antecipadamente. Certo. Jefferson, para a gente concluir, e para o cloreto, como é que a gente fica diante disso tudo? Semana passada eu tive contratos importantes envolvendo empresas da Rússia com a China, empresas da Bielorrússia com a Índia, e nesse caso, Carla, ele está estável. A gente percebe um cloreto mais estável, porém eu não vejo possibilidade de retração olhando para a janela da soja. Eu Certo. acho que até o final do ano o cloreto ele não vai ter uma escalada brutal. Assim, o cloreto não sobe 50 dólares como a ureia, a não ser que você tenha uma disruptura muito grande. Mas é um produto que hoje tem bons fundamentos. Na semana passada nós tivemos a Campotex, é uma empresa canadense líder nas vendas aqui no Brasil. Ela disse que ela está comprometida até setembro, Carla. Ela só vende para outubro para frente. Olha Isso só. aí foi a companhia que disse. Então você percebe que você vai fechando as contas e eu não consigo ter um fundamento de queda para o cloreto se eu for pensar, pelo menos dentro da janela da soja. Eu ainda tenho de cloreto no Brasil de 15 a 20% para comprar, de cloreto de potássio. Para o fósforo, Carla, as nossas perspectivas mais atuais apontam que eu teria mais de 30% de fósforo aberto para a soja. Veja, é complexo. É complexo, eu tenho bastante coisa para rodar ainda. Significa que o produtor, nesse momento, nessa altura do campeonato, ele tem que olhar muito bem para esse planejamento de 25, 26. Não, se a gente tem mais de 30% do fósforo aberto, que é o que está mais intensamente subindo ou com sinais de que não tem espaço, pelo menos para retração, a gente tem que ficar preocupado, indiscutivelmente, né, Jefferson? Sem dúvida. E eu só quero deixar um último ponto para a gente analisar, cara. Hoje, o estado do Brasil que possui o maior percentual de fertilizantes aberto é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ele tem um papel fundamental no consumo nacional de fertilizantes. No ano passado foi o segundo maior consumidor do Brasil, perdendo somente para o Mato Grosso. E esse ano os produtores gaúchos não compraram, não atingiram 40% ainda das compras para soja. Não atingiram. Significa que eu tenho mais de 60% em aberto dos volumes de fertilizantes para soja no Rio Grande do Sul. Num Ou ano. seja, perdão, Não, não, Jefferson, num ano comum para os gaúchos, que não é o caso esse ano, quanto já teria sido comprado, dada essa importância que o Rio Grande do Sul tem nesse ranking aí de utilizadores de fertilizantes no país, num ano comum, num ano que fosse uma média para o produtor gaúcho, quanto a gente já teria de fertilizantes comprados nesse momento, nesse período do ano? eu vou te dar um exemplo do ano passado que eu tenho fresco na memória. Certo. 44% no ano passado. Uhum. Se eu for colocar uma média, Carla,
para a metade de junho, 50% já deveria ter rodado. Certo. Eu estava dando uma olhada ontem nos percentuais históricos que eu tenho desde 2018, esse é o menor valor que eu tenho desde 2018, cara, para o Rio Grande do Sul. Caramba. É o menor valor. E eu te falo uma coisa, não é porque o produtor gaúcho não quer comprar, não é porque ele não aproveitou as oportunidades, é porque ele não tem condições financeiras para comprar, cara. Exatamente. São coisas distintas. Ah, o produtor não aproveitou as oportunidades. Não tem como você aproveitar uma oportunidade que você não tem condição. Não tem Não tem. crédito, E não os tem CPF, não tem Não tem espaço, não tem como. instituição, não tem nada, né, Jefferson? Não tem. É uma situação. Eu digo que o Brasil hoje, olhando para todos os estados, produtores de soja, produtores de milho, produtores de qualquer coisa, vamos pensar dessa maneira, o Rio Grande do Sul ele tem que ter uma atenção especial, sem dúvida nenhuma, pela importância dele e pela situação que nós estamos. Eu volto a dizer, é o estado que mais tem fertilizantes em aberto no Brasil. É o estado mais atrasado em compras que eu tenho. E como vai ser daqui para frente? E, cara, o mais importante é você não vê sinal de queda no fertilizante. Você não vê. Ah, pode ser que você chegue lá em outubro na boca, alguma coisa caia. Pode ser, mas vamos lá, não tem como prever isso. Sim, Significa que o produtor gaúcho que está comprando agora, ele vai ter acesso a um produto US$ 100 mais caro do que o produtor mato-grossense comprou em outubro do ano passado. sim. E não é por uma questão de vontade dele, é por uma questão conjuntural, financeira do Estado. Bom, Jefferson, quero muito te agradecer pela companhia e pela brilhante análise, como sempre, trazida aqui para a gente começar muito bem a semana e a programação do Notícias Agrícolas nessa segunda-feira. Eu vou concluir aqui contigo para que na sequência a gente tenha seu colega Eduardo Vanin, de Agriinvest, para também nós tratarmos o impacto disso tudo, dessa preocupação dos custos de produção com as estratégias de comercialização. Na sexta-feira nós tivemos uma conversa muito importante entre eu, ele e o Rafael Antonioli do Grupo Gama, no canal da Agriinvest, para falar justamente sobre estratégia de comercialização para a safrinha, e ele falou, o Rafael falou e o Vanin também falou sobre essa questão dos fertilizantes. Aliás, a gente foi conversando ali contigo também durante essa live. Então, tem muitos pontos ainda importantes que o produtor precisa começar a amarrar essas pontas, né, Jefferson, para não começar o 2025-26 muito descoberto. Tem que fazer conta, tem que pensar a margem, tem que entender essas relações de troca e repensar suas estratégias, porque o mundo está mudando muito rapidamente, né? Não há dúvidas, Carla, não há dúvidas. Essas mudanças que nós vemos no preço da ureia são muito. Olha, é difícil. Imagina você subir um produto US$ 50 em poucas Nem horas. Isso fale. impacta totalmente no planejamento do produtor. Então, até para quem está nos assistindo, eu convido a acompanhar de perto tudo isso. Não há como nós darmos qualquer tipo de conclusão nesse momento, cara. A única coisa que eu posso dizer ao produtor que está nos acompanhando é: dê uma atenção especial a esse fato. Não é uma especulação, cara. Nós estamos falando de potências muito chaves para o abastecimento global de nitrogenados. E que Então já não é uma está especulação, e que já está acontecendo, né? Não precisamos nem especular, né, Jefferson? Está acontecendo. Os ataques está continuam. acontecendo. Ó, eu não tenho muito Exato. tempo, mas mesmo assim eu vou trazer o comentário do Cláudio. O Vanin vai segurar um pouquinho, tenho certeza, porque eu acho muito importante que você trouxe essa situação um pouquinho no começo da sua fala. O Cláudio Roberto Belli diz assim: bom dia, excelente leitura do mercado de nitrogenados. Será que não temos nenhuma alternativa, como por exemplo o sulfato? Você até chegou a citar sobre isso, né, Jefferson? Sem dúvida, o sulfato tem sido uma grande alternativa. Nós importamos esse ano, Carla, comparado com o ano passado, mais de 60%. Sim. O programa de importação cresceu mais de 60% no Brasil, comparado com 2024. Tem sido, mas olha, Cláudio, eu posso dizer uma coisa para você: pelo que eu sei do mercado, o sulfato vai ser reajustado. É normal. Provavelmente nós vamos ver reajuste nele. Por quê? Quando a ureia sobe nessa magnitude, o sulfato não vai passar ileso. Isso é claro. É uma alternativa? É uma alternativa. Pode fechar mais a conta? Já fechou a conta lá em dezembro. Nós tivemos produtores aproveitando excelentes oportunidades em março, abril, mas ele deve também sentir o impacto de tudo isso. E vale salientar uma coisa, Carla: praticamente 100% do volume importado de sulfato de amônio tem uma origem, que é a China. É só um fornecedor que acaba Além dando de para nós aqui tudo. o suporte. Não tem restrição direta. Você tem, claro, algumas especulações de corte de produção? Tem.
mas é a China que manda nesse mercado. E sabemos como é que ela agiu nos últimos anos, né? Segurando um pouquinho as suas exportações, olhando um pouquinho mais para o seu mercado interno. Enfim, é mais um sinal de alerta. Meu amigo, de novo, muito obrigada mais uma vez pela gentileza de aceitar o nosso convite, de estar aqui conosco bem cedinho para a gente informar a nossa audiência. Você é sempre muito bem-vindo por aqui, Jefferson. Obrigada, uma ótima semana para você. Obrigado, minha amiga. Uma boa conversa com o Eduardo aí. Manda um abraço para ele. Pode deixar que eu mando sim. Obrigada, Jefferson. Obrigado. Até mais. Bom dia, um Até abraço, mais. meu Tchau, amigo. tchau. Tchau, tchau.